Liga está de volta. Hoje estamos falando sobre ciclismo, esse ótimo hábito que melhora o trânsito e o meio ambiente. E na plateia, os alunos do Instituto Mirim de Campo Grande. E o DJ Diego DS. E no estúdio hoje recebemos a diretora-presidente do Instituto de Planejamento Urbano daqui de Campo Grande, Marta Martinez, ela que também é coordenadora do plano cicloviário da cidade. Conversamos ainda com o arquiteto Jorge Maquita, praticante de ciclismo. E nesse bloco conversamos também com o senhor Pedro Benites, coordenador de um grupo de ciclistas. Mas antes vamos saber um pouco mais sobre esse universo. Não dá para sair por aí com qualquer bicicleta e o mercado oferece inúmeras opções. Os modelos mais populares, fabricados aqui na cidade, cabem em qualquer bolso. Para quem está disposto a gastar um pouquinho mais, essa loja oferece modelos bem específicos. As mountain bikes podem ser usadas na rua e também em trilhas. Os modelos importados oferecem mais conforto e um conjunto de itens com durabilidade maior. Se você prefere aventura e agilidade, o modelo indicado é o Speed, com uma roda mais fina e o quadro mais leve, que garante que o modelo pode chegar a 35 km por hora. Depois de escolhida a bicicleta, não dá para esquecer os equipamentos de segurança. O gerente administrativo da loja diz que o mercado está em crescimento. Tem pessoas que usam para o meio de para esporte, outros usam para lazer, para passear em ciclovias com a família. Aí a tendência do mercado vai mudando de acordo com a tendência que o pessoal quer para começar a iniciar uma área de trilha, ou quer passear, ou quer velocidade. São essas áreas que vai mudando na área de bicicleta. São essas tendências do mercado que acontecem. Nilson presenteou a filha e espera incentivar a menina a ter uma vida mais saudável. É uma forma de incentivo à melhoria da coordenação motora e uma prática de lazer bem educativa e mais natural. Esse pessoal se reúne toda semana para pedalar. O grupo se junta para passear pelas ruas da cidade. Gilmar, de 18 anos, é um dos coordenadores do passeio. A gente tem a intenção de unir pessoal de vários estilos aí, pedaladas, tanto passeio, pessoal que treina, vem unir para poder conquistar espaço na cidade. O João Guilherme pratica o esporte há menos de um ano e está todo animado. Você chega num peso mais ideal, um peso saudável, você tem mais disposição para trabalhar, mais disposição para passear, para todas as coisas, né? Você tem mais disposição. A Gleice, então, nem se fala. Amando, viciada. Viciou já tão rápido? Rápido. Ao mesmo tempo que você está praticando o esporte, você tem uma sensação de liberdade e é um esporte que você consegue fazer amigos, tem um tempinho para conversar na hora do pedal, coisa que eu não tinha na corrida. O percurso é puxado, são 15 quilômetros, mas ninguém desanima não. Aqui com a gente também o Pedro Benites, ele que é coordenador e idealizador de um grupo desses de ciclismo, mas antes disso ele era um praticante, um esportista, foi 9 vezes campeão sul-mato-grossense de mountain bike. Primeiro eu gostaria que você explicasse pra gente como é que foi essa transição assim, do esportista para montar o grupo. Bom, a nossa iniciativa no esporte, nós quisemos aumentar o número de atletas porque chegou uma época no estado que a gente chegou a ter 3 atletas representando o estado em competições nacionais. E a entidade oficial ela chegou a pensar em acabar com a modalidade. Então eu usei um pouco de experiência, um pouco do que eu sabia. Eu saí e comecei a chamar os amigos para pedalar, eu chamava um vizinho, um colega, e há pouco mais aí de um ano a gente voltou com um grupo forte, bem montado, a gente dá estrutura para os outros grupos e está só aumentando. A tendência é aumentar ainda mais daqui para o final do ano, a gente vai ter um aumento ainda de 40%. Quem são, de fato, essas pessoas do grupo? São jovens, são adultos, são alunos, são profissionais? Quem são? Olha, quando eu falo em crescimento, eu falo para você no mínimo 40%. Mas o nosso grupo ele é formado por estudantes, universitários, empresários, pessoas de todas as classes sociais e de vários setores da sociedade. Ô Jorge, quantos quilômetros você percorre aí durante o dia na sua bicicleta?
aproximadamente aí, em média, uns 25 quilômetros por dia. Da minha casa até o trabalho dá assim, um percurso de 6 quilômetros. Como eu vou e volto para casa para almoçar e depois volto à tarde para o trabalho, então dá mais ou menos aí uns 20, 25, mais ou menos, dependendo do que eu vou fazer durante o dia. Em que momento você usa o carro, Jorge? Ao final de semana com a família, né? Ou então quando eu tenho que ir fazer assim vou fazer um mercado, vamos dizer, fazer uma compra no mercado que é muito grande, não dá para ir de bicicleta, né? Então tem que trazer muita coisa. Mas mesmo quando são coisas poucas, né? Assim, mesmo no mercado, na padaria, eu vou de bicicleta também. E, Jorge, como é que, como ciclista, você se sente respeitado nesse percurso que você faz? Você anda bastante. Como é que está o trânsito para você como ciclista? O volume de veículos tem aumentado bastante, né? A gente tem sentido isso, né? E eu procuro sempre buscar assim, um percurso em que não tenha muito movimento. Então vou em ruas de bairro, assim. Mas normalmente existe respeito, sim. Tem um ou outro, isso acontece, né? Não é comigo assim, não é muito frequente por causa do tipo de percurso que eu faço. Acontece, mas eu tenho visto que há um respeito maior, mesmo porque as ciclovias na cidade, as pessoas olhando, falam, opa, estão dando importância para o ciclista também. Então os carros eles têm procurado respeitar sim. Com as ciclovias, os ciclistas cada vez estão mais seguros, não é mesmo, Marta? Com certeza. Um dos nossos objetivos é exatamente isso, que a gente consiga, então, no caso, cada ciclovia implantada, todo um sistema de segurança na hora das travessias, então tem normalmente uma faixa vermelha, né? Que isso ajuda realmente ao motorista também observar que ali, embora, né, tenha a sinalização de preferência, muitas vezes para o carro, né, mas indica que é um local realmente de maior acuidade, em que a pessoa tem que ter um respeito maior a essa travessia. Então isso realmente melhora bastante esse aspecto também. Ô Marta, nesse ano de 2012, nós tivemos aí 3 vítimas fatais com ciclistas. E nós tivemos quase 600 acidentes com os nossos ciclistas. O que está, na sua opinião, o que está faltando? É falta de manutenção também nessas bicicletas? Bicicletas com pneu careca, sem freios? O que você acha? Olha, né, observando, né, na verdade, assim, ó, a cidade, né, o que a gente observa também é que, de forma geral, as pessoas não respeitam o trânsito, né? Então, muitas vezes o ciclista e também o motociclista, né, quer dizer, embora não seja o foco hoje, muitas vezes ele tem aquela concepção do seguinte: bom, o sinal está vermelho, mas dá para eu passar aqui, né? Então, numa dessas, o que acontece? Vem um outro veículo que também achou que era possível ele passar, ainda está no amarelo, né? Então, esse conjunto, às vezes, de fatores é que faz com que hajam realmente esses acidentes. Então, eu sinceramente, acho que é importante também para esse ciclista, que né, na verdade, uma pessoa que ele esteja utilizando pelo lazer ou que ele esteja utilizando aquele meio de transporte para o seu trabalho, ele tem que ter uma capacitação, né? Deveria ter alguma forma, inclusive, de que essa bicicleta ela tivesse um registro, né? Assim como os sinais de trânsito, eles devem ser respeitados pelos pedestres, pelos motoristas, mas infelizmente somente o motorista é penalizado porque as pessoas não têm placa, né? Então, se ele não respeita uma faixa de pedestre, ele não é multado. Então, exige mudança de atitude de todos, do pedestre, do ciclista, do motociclista, do operador do ônibus, né, do operador, né, também do motorista de forma geral. E como o Makita disse, hoje o número de veículos cada vez está maior, né? Então, infelizmente, o que a gente observa também é isso. Por um lado, o governo federal fala da importância do transporte público, da importância da bicicleta, mas o que hoje a gente observa, né, quer dizer, na verdade é uma política de redução de IPI para veículos, né? Então, cada vez mais aumentando o índice de veículos dentro das cidades. Então, nós temos que observar também essa questão, né? Um dos nossos objetivos, e quando a gente fala dessa importância, né, das ciclovias, o que nós queremos, inclusive, é proporcionar o que nós chamamos de intermodalidade, ou seja, proporcionar, por exemplo, que um morador lá de um bairro, ele tenha a intenção, por exemplo, de se utilizar de um ônibus, né? E normalmente aquele ônibus que ele transita, por exemplo, desde o bairro dele até o terminal, normalmente esse veículo é o que demora um pouco mais. Por quê? Porque os ônibus entre terminais, eles são bem mais rápidos, né? Quer dizer, tem uma frequência muito grande. Então, o que nós queremos, nós estamos projetando já nesse Parque da Mobilidade,
é que nesses espaços dos terminais tenha um espaço destinado ao estacionamento das bicicletas, né? Então, esse espaço aí do estacionamento, né? E que esse ciclista ele possa vir né, quer dizer, com a sua bicicleta desde o seu bairro até o terminal, possa deixar a sua bicicleta ali com segurança no estacionamento e dali ele dá continuidade ao seu percurso, né, de ônibus. Então isso é intermodalidade, isso é um sistema que proporciona eficiência e exatamente dentro desse foco que nós queremos, que é o trabalhador se utilizar também tanto do transporte coletivo, de qualidade, respeitando o horário, né? Tenha frequência, realmente fluidez, modernidade, conforto para esse usuário, mas que ele também possa ser utilizado da bicicleta. Então isso facilita, isso é importante para a cidade. Pedro, na hora de comprar uma bicicleta, quais são os equipamentos de segurança necessários e como é que a pessoa faz para decidir para quem vai usar na cidade? Para passeio, para andar todo dia? Que tipo de bicicleta? Bom, hoje nós temos lojas excelentes, com profissionais capacitados a atender a necessidade de quem quiser comprar uma bicicleta. É lógico que se você for comprar uma bicicleta, você vai ter que ter o bom senso de não sair apelando para preço, para aparência. Você tem que buscar realmente estar comprando algo onde você quer utilizar, né? Como o nosso amigo, ele utiliza a bicicleta no dia a dia para meio de transporte, ela tem uma característica voltada para ele, certo? Agora, se ele quiser tá iniciando em trilha, começando a querer participar de competições, um passeio mais longo, ele vai ter profissionais que vão indicar para ele um melhor equipamento, a níveis de segurança. Ele vai estar podendo também comprar o capacete, que é um item que, tipo, ele é indispensável para você estar utilizando na trilha. É necessário. Parte de sinalização da própria bicicleta, você tem hoje refletores luminosos, que virou uma febre. Onde você vai de noite, você vê uma bicicleta lá com refletor. E são tudo coisas que não custam caro, né? É só uma questão de você estar procurando o lugar certo, estar informando a sua necessidade e onde você quer utilizar a bicicleta. Tem pergunta da plateia aí, Kleber? Tem, Beth, tem sim. O Lucas tem 15 anos, ele quer fazer uma pergunta para o Maquita. Fala aí, Lucas. Eu queria saber qual é a diferença na travessia de bicicletas em São Paulo e em Campo Grande sem as ciclovias. Bom, que nem eu estava falando, questão do relevo é fundamental. Em Campo Grande é mais plano, é mais fácil. São Paulo tem muita subida, muita descida, né? Volume de carro também muito grande lá. Então, você tem que disputar o trânsito lá. Então, você pegar, por exemplo, uma avenida marginal lá, que é uma avenida de trânsito rápido, é arriscado. Hoje tem ciclovia dentro da margem ali, junto dos rios, né? Aqui, se você for andar no seu bairro, você vai ter, assim, muito mais facilidade, que nem o percurso que eu faço. Mas se você vai numa Afonso Pena, hoje a Afonso Pena já está mais... Então você tem que disputar com moto, com carro, com ônibus. É mais complicado. Eu procuro evitar, né? No conflito, o ciclista vai perder, que nem o pedestre, né? Ele vai perder. Ainda a gente que está mais exposto, né? Então, assim, a diferença, eu diria que, assim, a gente tem muita condição, né? O clima também, mais agradável, mais gostoso. São Paulo chove muito. Isso também dificulta. Então, o fato de você tá morando em Campo Grande, você tem uma bicicleta, eu acho que você tem muito mais vantagem usando a bicicleta aqui do que lá em São Paulo. Tá? A pergunta agora com a Camila. Fala aí, Camila. Com o aumento das ciclovias, diminuiu os fluxos de carros? Não, hoje ainda não conseguimos perceber essa mudança, né? E mesmo nas ciclovias que nós temos implantadas, você também não percebe assim ainda um grande número de usuários, né, se utilizando efetivamente das ciclovias. Eu acho que elas são importantes, elas mostram a importância que o município, dentro de uma política, né, de desenvolvimento urbano para a cidade, né, as pessoas começam a se atentar um pouco mais, que seja em termos de lazer, né, ou alguns se utilizando para transporte realmente para o seu trabalho, mas ainda não é significativo esse número. A Maiara também quer participar dessa conversa. Fala aí, Maiara. Então, com o aumento dos estacionamentos em Campo Grande, de carros e motos, e não onde ficam as bicicletas? Porque não tem para bicicleta, muito pouco.
Hoje nós temos os grandes estabelecimentos, os grandes empreendimentos, nós chamamos de empreendimentos geradores de impacto. Tá? Então, esses grandes empreendimentos como supermercados, hipermercados, shopping centers, né, nós já temos uma previsão, né, tanto do espaço destinado para moto como para bicicleta também. Na nossa legislação, então, hoje, a partir de um determinado número de vagas de estacionamento, também tem que ser deixado um percentual para moto e para bicicleta, né? Que no caso elas podem ser compartilhadas. Daqui a pouco a gente continua essa conversa e ainda hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que depois de perder o movimento das pernas em um acidente de carro, encontrou força para continuar vivendo e com muito otimismo. E o que tem no próximo bloco, Beth? No próximo bloco tem nosso jogo de perguntas e respostas no Se Liga Quiz. Já voltamos.